Olá, amigos da Rádio da Terra, boa noite. Agora estamos ao vivo com o nosso entrevistado da noite, Ivandélio Sanctus. Apenas informando, né, a entrevista teria sido realizada na terça-feira passada, mas por problemas de conexão de internet foi transferida para hoje. E aqui estamos. Seja bem-vindo, Ivandélio, boa noite. O que você tem para dizer com toda esse transtorno, né, que causou a gente apresentando aqui, a gente aprendendo, né, a usar? Como que você tá, meu irmão? Fala aí. Aí, feliz como sempre. Eu sei levar a vida de boa. Eu defendo que nós estamos aqui no planeta de férias, né? Pois é, mas férias por quanto tempo, né? Mas interessante foram os vídeos, né? Eu comecei com esses vídeos como uma brincadeira. O primeiro vídeo foi aquele trate seu filho como um cachorro. E foi um fato real mesmo. Eu estava num pet shop e uma mulher dando uma bronca no dono do pet shop, porque os cães dela comiam a melhor ração, que ela não admitia, porque o cara não tinha ração Gold no sei das contas. E eu observei o filho dela com um copão de Coca-Cola e um pacote de Chebec. Aí eu comecei a brincar, foi sacanagem. Você vai fazer um vídeo e trata seu filho como um cachorro. Porque eu já tinha esse canal no YouTube de hobby, eu gosto de cutelaria, né? Construir facas, canivete de hobby. Aí eu coloquei esse vídeo, trate seu filho como um cachorro, de brincadeira. E a coisa explodiu. Entendi. Aí eu comecei a fazer vídeos da minha área, inspirado em coisas que aconteciam no consultório. E acabou tomando um rumo que eu nunca imaginava que isso tomasse esse rumo. Impressionante, né? É. Qual vídeo mais, a partir desse, você começou a ter retornos assim? Conta pra gente essa história, Ivandélio. Pode ficar à vontade, tá? Não precisa ficar preso a nenhum tema. Vamos conhecer hoje o Ivandélio. Quem é você? Conta a sua história. Vamos começar por aí. Quem sou eu? Exatamente. Pois é, eu falo que eu sou um cara de sorte. Eu saí da roça, da fazenda, trabalho braçal mesmo, fazendo cerca, matando formiga. Eu tinha 16 anos. Então eu calcei meu primeiro sapato, eu tinha 12. Então quando se fala de alimentação da roça, alimentação simples, eu conheço bem, na prática, né? E fui para Brasília, servi o exército, para conseguir dinheiro para pagar a escola, para conseguir estudar. E fui promovido no exército, da reserva, e consegui formar com o dinheiro que eu ganhava lá. Eu consegui formar. Fiz psicologia. Depois eu fui embora para La Paz, na Bolívia, fazer medicina chinesa. Depois eu fiz a especialização em homeopatia na Universidade Federal de Viçosa, a qual dei aula até o ano passado. E no meio do caminho tem 58 cursos nessa área. Hipnose, regressão, ortomolecular, alimentaterapia, e assim vai. Então hoje no consultório, eu tenho um sucesso bom no consultório. Tem daí eu marco consulta hoje tenho agenda para março, né? Abril, maio. Tem consulta para maio só. Coisa que eu nunca esperava isso na minha vida. Eu estou com quase 17 mil clientes atendidos. Coisa que realmente eu não planejei, não estava no script. Eu era apenas um menininho da roça tentando melhorar a vida um pouquinho. Impressionante. Então, eu falo que eu não sei se eu sou muito bem guiado ou se eu dou sorte. Não sei, ou sou muito bem guiado ou dou sorte. Mas eu digo uma coisa, Ivandélio, a experiência de vida conta mais do que qualquer teoria. É por isso que a gente precisa ouvir pessoas como você, meu irmão. E aí, depois desse vídeo que você gravou aí do cachorro e do filho, o que mais você gravou? Pois é, foram mais de 100 vídeos já, né? E eu comecei, quem assiste os vídeos, os primeiros, era sacanagem, era brincadeira, eu falava muita bobagem, né? E depois eu mudei o formato, eu vi que o negócio começou a ficar sério. Quem viu meus vídeos, os primeiros, eu falava muita bobagem, muita sacanagem, eu não estava levando a sério, porque eu nunca imaginei que ia tomar essa proporção. Okay. Nunca pensei. Aí depois, eu recebi um e-mail, eu comentei num vídeo meu que a medicina quer doentes para vender remédios, e a igreja quer doentes para vender milagres. E algumas igrejas entram em contato comigo via e-mail. Aliás, eu pulei um pedaço. Eu falei que o corpo é a parte visível da alma, que o corpo não é separado da alma.
O corpo é a parte visível. E a igreja se preocupava somente com a parte espiritual, tomando Coca-Cola, comendo glúten, comendo porcariadas em si. Aí algumas igrejas entrou em contato comigo falando que estava abrindo o culto com vídeos meus. Aí eu falei assim, gente, que vergonha, então tem vários vídeos meus que eles não estão podendo usar, porque eu falava bobagem pra caramba. Aí eu peguei e mudei o formato. Dos vídeos passei por uma coisa assim mais séria, apesar que não parece muito comigo não, eu gosto de falar bobagem o dia inteiro. Mas então o formato mais novo, uma coisa mais light, mais tranquila, foi em respeito às igrejas que estão abrindo os cultos com vídeo meu. Por isso foi mudado o formato. Olha que interessante, né, meu irmão? E Vandelli, deixa eu só pedir um detalhe para você, se for possível, para você desligar aí o Facebook, a tela, ou o som que vem do retorno, porque cada vez que você recebe uma chamada, tem um som, né? E isso está dando retorno aqui, esse som do fundo, tá? Só para você. O seu Facebook deve estar aberto aí, né? Se você puder fechar ele um pouquinho, porque toda vez que você recebe uma mensagem, aparece o som de retorno aqui, tá ok? Pronto, fechei, nem tinha visto. Maravilha. Não, mas sempre... Eu sou meio analfabeto do computador, eu sou a favor das pessoas sentirem prazer. Ok. E eu sou contra prazer, eu sou bioquímica. Então eu estudo bioquímica demais, computador de menos. Entendi. Faz parte. Cada um tem o seu dom para exercitar e a gente junto vai fazendo uma orquestra maravilhosa. Vou pedir para você responder uma dúvida minha, no sentido de por que politicamente incorreto? Eu sabia que aparecia essa pergunta. Eu estava lendo um artigo do Mercola, que é minha referência de pessoa, de pesquisador sério, né? E o Mercola estava foi o primeiro artigo que ele fez a respeito do colesterol, né? E ele falou assim, ele titulou o artigo dele como Colesterol Politicamente Incorreto. E eu gostei do colesterol politicamente incorreto. E isso foi há uns 3, 4 anos. E esse politicamente incorreto ficou na memória. E o segundo vídeo que eu fiz foi o famigerado ovo. E na hora que eu estava gravando, eu não planejo quase nada. E no começo eu tenho muito improviso. Esses vídeos atuais eu já faço um esquema, uma sequência, né? Nos primeiros não. E quando eu fui fazer o famigerado ovo, veio no estalo politicamente incorreto, mas foi uma coisa que não foi planejada. Começou lá no famigerado ovo, Evangelho Santos, politicamente incorreto. Mas foi lá. Mas foi inspirado no artigo do Mercola, lá dos Estados Unidos. Ah, entendi. Interessante, né? Foi um plágio. Essa história do ovo, que faz mal, depois passou a fazer bem, aí depois descobriram que o que fazia mal era o óleo, e agora tem gente querendo provar que o ovo é nocivo novamente. Então realmente é uma briga, é uma bagunça. Diz uma coisa pra gente, Vandelli, qual é a sua forma de entender medicina? Conta aí o que você quiser e daqui a pouco eu vou passar para as perguntas que o pessoal do chat já está perguntando, tá ok? Mas primeiro dá uma base pra gente, o que você entende na sua visão pela medicina? Acho que a medicina morreu faz tempo. Médico, como eu falo nos vídeos, médico virou vendedor de remédio. Mas não é culpa deles não. Desde o primeiro ano de medicina, o médico é manipulado a vender remédios. O médico é um vendedor de remédios vestido de branco. Mas não é culpa deles, é da instituição. Quem dá as diretrizes do curso de medicina são os vendedores de remédios. Então, a ideia do curso de medicina inteirinho não se estuda nenhuma única hora de nutrição humana. Nenhuma única hora. Então, aqui em Uberaba, a gente vê médicos lá no hospital escola, nos barzinhos em volta, comendo cachorro quente com Coca-Cola. Mas é culpa deles? Não, eles não foram instruídos. Então, um médico legal, ele tem que fazer o curso de medicina inteiro, e depois ele tem que fazer especialização em nutrologia, médico nutrólogo. O problema diz que ninguém é médico nutrólogo, porque médico nutrólogo não fica rico. Porque médico que vive de consulta não fica rico. O médico que fica rico é o que faz uma intervenção cirúrgica de 100 mil reais, de 50 mil reais, 4, 5 vezes por semana. Esse fica rico. O médico que vive de consulta, tipo o psiquiatra, ele tem uma vidinha razoável. Não é pobre nem rico, mas tem uma vidinha razoável. Então o nutrólogo, pior ainda, porque ele tem que brigar contra os colegas deles. O colega dele fala uma coisa, ele vai lá e faz o contrário. Não é mais ou menos parecido com o que eu faço.
eu tive essa inspiração há alguns anos. O pessoal me pergunta sempre, Ivan, qual que é a sua fonte de informação? Aonde você arruma essa informação privilegiada? Primeiro, porque eu adoro bioquímica. Segundo, o caminho é o seguinte: você estuda o contrário do que a mídia fala. Você assiste o Fantástico, e o Fantástico fala assim, ó, você não deve comer ovo. Aí você estuda, vai lá na bioquímica da coisa e descobre por que eles não querem que você coma ovo. Eles falam, o sol provoca câncer, você não pode tomar sol. Aí você vai lá, estuda e descobre o contrário, por que eles não querem que você tome sol. Sempre ao contrário. Né? Se amanhã sair do jornal lá falando que... Outro dia apareceu lá na televisão falando que a beterraba era boa para hipertensão. Eu estou cansado de saber que a beterraba é rica em frutose e que coisas ricas em frutose eleva a pressão. Né? Só que na mídia fala que é boa. Então, hoje em dia é complicado você saber o que é fraude científica e o que não é. E a nossa medicina está repleta de fraudes científicas. E os médicos são manipulados a acreditar. Não é culpa deles. Assim como os nutricionistas. O nutricionista defende com unhas e dentes o óleo de canola. Né? Que é uma perversão, o óleo de canola. Nem é uma... O pessoal pensa que existe uma planta chamada canola. Canola é Canadia Óleo Low Acid, companhia canadense de óleo de baixa acidez. É o nome da empresa. Então, eu acho que, na minha opinião, hoje, o médico, lógico, eu não estou falando de todos, tem uns aí fantásticos, são deuses e deusas da medicina, mas na grande maioria são vendedores de remédios. A medicina não é mais um sacerdócio como era antigamente. A medicina transformou-se num meio fantástico de ganhar dinheiro, só isso. Bem como as igrejas, algumas, né, que querem vender milagres. Se a pessoa está saudável, se a pessoa está feliz, se essa pessoa ama, se essa pessoa é amada, se essa pessoa se sente útil perante Deus, perante a sociedade, se vale a pena acordar pela manhã e ser você, certamente você não vai precisar da igreja e nem do médico. Não é verdade? Perfeito. Ninguém adoece de tanta alegria. Com certeza, meu irmão. Com certeza. Temos aqui já, alegoricamente falando, milhares de perguntas. Você vai aguentar essa, meu irmão? Olha, temos até as 11 da noite, tá? Pelo jeito, daqui pra frente vai ser só pergunta. E no meio, se você lembrar de coisas que você queira falar, alguma história que você queira contar, fique à vontade, porque Rádio da Terra é isso. Rádio da Terra é trazer informação. Eu falo aqui também, viu, Vandelli, para as pessoas, eu não fico esquentando muito se a pessoa acredita nisso ou naquilo, gosta disso ou daquilo, né? Porque a gente fala, nossa, esse aqui acredita em uma coisa, depois na outra semana vem um entrevistado que acredita em outra completamente diferente, e aí, né? E aí que é muito bom a gente aprender os dois lados, né? Isso é muito interessante. Então, acontece, eu sou muito firme do que eu falo. Porque eu falo o que eu vivo. Correto. Você falar com uma pessoa que já atendeu 17 mil clientes, não é comum isso acontecer. E eu sou muito observador. Ainda mais nessa área, né, Vandelli? Pois é, ainda mais essa área. Então, vem uma onda, certo? Sempre tem a moda, né? Vem substâncias milagrosas. Aquela substância que resolve todos os problemas da sua vida. E todo mundo vai na onda. Aí eu fico de olho, espero, e depois vejo que é tudo fraude científica. Sempre vem falando, cientistas descobriram tal. Aí você pergunta, quais cientistas? Ninguém sabe. É tudo propaganda e marketing, mais nada. Entendi. Então, eu fico na velha, boa e infalível comida simples. E vida simples. Um arrozinho, um feijãozinho branco, um arroz branco. Que é o arroz branco? O pessoal fala assim, não, mas o arroz integral é melhor do que o branco. Não, o branco é melhor que o integral. Existem os antinutrientes. A todas as plantas têm antinutrientes. É um sistema de defesa que ela fez para sobreviver. Sobreviver, né? Para seus predadores não bastarem ela. Então, a soja, por exemplo, ela tem muito isoflavona, que é o hormônio feminino, para diminuir a proliferação dos animais que se alimentavam da soja. E o arroz branco também, o arroz integral, também tem muito antinutrientes. Por isso que eu prefiro o arroz branco, com mercola. E o arroz integral é lotado de antinutrientes. São substâncias que destroem a sua saúde. Então, esse negócio que arroz integral é melhor do que arroz branco é mito. Né? Eu fico no meio do fogo cruzado, né? As fraudes científicas de um lado, eu e minha experiência do outro,
falando o oposto do que o fantástico Dr. Drauzio fala. Apesar do Dr. Drauzio parece que está mais sossegado ultimamente. Ele está falando até que colesterol é bom, então parece que o Dr. Drauzio arrependeu. Ter tomado um café por aí. Deve ter tomado uns pega por aí. Vandelli, primeira pergunta. O que você acha sobre Sun Amazing? Sobre o quê? Sun Amazing. Eu não conheço. Tem uma pergunta aqui sobre isso. Sun Amazing. Deve ser marca de produto, Sun Amazing. Não entendi também, tá? Pergunta da Laís. Laís, se você puder explicar um pouco melhor o que é isso, tá? Às vezes tem coisa muito específica, gente, que é complicado a gente, né, ir adiante. Um detalhe, uma marca que tem lá na China, não sei se é esse o caso, mas se você puder explicar melhor, eu vou pular para... É muito comum aparecer e-mails para eu falar de certas coisas. Eu sempre falo que eu experimento, que eu conheço, o que eu não conheço, não sei. Então, tem muitos e-mails que eu respondo simples, não sei. Então, não sei. Eu vou te afirmar o que eu uso, o que eu experimento. Ok. O resto eu não sei. Tem uma pergunta da Daniele. A Daniele diz que ela está fazendo a dieta do Dr. Atkins, né? Mas aí a pergunta dela é como ela vai encontrar as carnes, já que tem hormônios, antibióticos, como conseguir carne sem esses venenos? Xiii! Tem que ser um boi verde aqui de Minas Gerais, arrumar uma vaquinha ali na Serra da Canastra, mas tem um macetinho. A maioria das porcarias, dos venenos, dos tóxicos, das carnes, são depositadas na gordura. Então, se você evitar a gordura, você vai pegar uma bela, uma picanha, comete o crime de tirar a gordura fora, certamente você vai estar tirando a maioria das toxinas da carne. Eu sei que a parte mais saborosa, mas quem não tem condições de conseguir uma carne de boa procedência, melhor evitar a gordura, porque a gordura é lá para lá que são os depósitos de hormônios, são os depósitos de toxinas. Por isso que eu falo sempre, evite as frutas. Primeiro, o corpo não está adaptado a comer fruta todo dia, frutose. Comíamos frutas, antigamente, quando eu era criança, pelo menos praticamente uma vez ao ano. Só um abacate e tal. Uma vez ao ano, na estação. Por que vem a frutose? Por que a natureza coloca a frutose nesta época? Porque a época das frutas é um pouco antes do inverno, do frio. Então, a natureza coloca a frutose nessa época, o bicharado engordar, acumular gordura. Então, o que entope veia, o que faz engordar, é a frutose, não é a gordura em que todos falam aí. Por isso que eu sou contra esse negócio de comer fruta o dia inteiro. Isso é antinatural. Por quê? Era impossível você comer frutas o dia inteiro há 20 anos. Há 20 anos atrás era impossível comer fruta, não existia. Então o corpo não está adaptado a tanta frutose. E a frutose entope as suas veias, provoca ácido úrico. Tem artigos completos no meu site a respeito da frutose. Eu acho que eu perdi no caminho nessa. Não, a pergunta foi sobre como conseguir, né, uma carne, já que ela está cheia de antibióticos, e você falou realmente, né? Evitar a gordura e morar aí no sul de Minas. Morar aqui no sul de Minas e conseguir uma carninha da vaquinha que cresceu lá no pé da serra. Exatamente. Vou passar. Eu evito as gorduras que é um depósito de lixo. Por que eu passei para falar das frutas? E as frutas não têm esse depósito de lixo. A fruta não tem gordura para ser reservada as toxinas. Então, quando você come uma fruta contaminada, você está comendo uma fruta contaminada. A carne você pode tirar a gordura, você está tirando grande parte das porcarias. Ok. Agora a pergunta da Célia. Bem, aqui tem pergunta de todas as formas, tá? Célia pergunta, você acredita em Deus? Sim, claro, acredito em Deus. Quando me perguntam, você acredita na vida depois da morte? A minha resposta sempre não é problema meu. Né? Eu sempre falo que eu sou uma folha à deriva no rio da vida. Eu não sei para onde eu estou indo, não sei o caminho que estou tomando, e também não me interessa. Eu acordo pela manhã e falo que seja feita a sua vontade. Mas quando você fala que seja feita a sua vontade, você tem que estar disposto a ir no velório do seu filho, do seu pai, da sua mãe hoje. Não adianta você falar que seja feita a sua vontade e ficar torcendo para fazer a sua.
Então, eu acredito que exista, não um Deus desse, sentado no trono, criador do céu e da terra, blá, 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 e fica lá te julgando. Esse Deus eu não acredito, não. Mas que exista um caminho do bem, que tem um caminho do bem, um caminho do amor, então vamos chamar esse caminho de Deus? Claro que sim, claro que acredito. Mas esse Deus barbudo centrado num trono lá julgando as pessoas e falando que você tem que temer a ele, você tem que temer a Deus, não, esse tipo de Deus eu não creio, não. Eu gosto muito de algumas passagens bíblicas. Quando na Bíblia fala que ninguém chega ao Pai a não ser por mim, eu acho que Deus é o amor. E Deus sendo o amor, Deus não te ama. Como pode o amor amar? O amor não ama, ele é o amor. Vamos chamar esse amor de Pai. E para eu chegar no amor, eu tenho que aprender a amar. Vamos chamar esse aprender a amar de Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros. Então, a partir do momento, porque ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Como você vai chegar ao Pai, Deus, se você não aprendeu a amar Jesus Cristo? Então, por isso, eu desconsidero, eu não sei se eu posso falar essa palavra, desconsidero um pouco Jesus Cristo. Meu papo é com chefe. E meu papo com chefe é curtinho, não tem muita repetição, não. Deus não é surdo, né? Então eu falo uma vez só, que seja feita sua vontade, e entrego verdadeiramente. Não adianta você falar que seja feita sua vontade e ficar com medo. Não adianta você falar que seja feita sua vontade com o coração cheio de dúvidas. Não adianta você falar que seja feita sua vontade e ficar torcendo para acontecer a sua. Então, por isso que eu acho que eu digo que somente os mansos herdarão o reino do céu. Ser manso é aceitar as coisas, as pessoas e os acontecimentos do jeito que elas são, diferente da maneira que você gostaria que fosse. Então, acho que Deus é o amor. Não significa que eu te amo. A questão é, você se sente merecedor ou merecedora do amor divino? Eu acho que essa é a questão. Mas quanto mais se estuda bioquímica, neurofisiologia, que eu gosto, aí você faz a pergunta, é impossível isto existir e ser tão perfeito se não existisse um maestro por trás. É muito perfeito para não existir um ser mega perfeito por trás. E creio que nós somos sim imagem e semelhança de Deus. Nós somos perfeitos demais para não ter um regente por trás. Respondi a pergunta? Sim, com certeza. Vamos para a próxima. Sobre o ovo. O ovo faz mal? Se fizer, já tinha morrido fazia tempo, como uns 8 por dia. Veja bem, a questão do ovo é legal. O ovo de granja, ele é um óvulo. Ele tem poucos nutrientes. O ovo caipira galado, o que é galado? O pessoal do Face tem muita dúvida. O que é galado? O pessoal não sabe. O ovo galado é o que a galinha deu uma trepada. Fez um sexo lá. Então, o ovo galado já é o embrião, né? Ele não é mais só um óvulo. Você tem ideia da quantidade de proteína que tem no ovo galado, caipira? Você teria que comer 4 por 1. Seria 4 de granja para 1 caipira. Eu falo que eu tenho uma gratidão muito grande com o ovo, porque até uns 10 anos, você pega minhas fotos de uns 10 anos, todas tinham óculos. E depois que eu descobri que a luteína fecha os consultórios de oftalmologista, por isso que eles falam, regra de 3, né? Por isso que eles falam, não coma ovo. É para você dar problema nos olhos e ele gerar lucros. Sempre é assim. Então, se não coma ovo, significa coma. A luteína, pra você ter ideia, problemas de pele, manchas. Eu sou contra o protetor solar. Eu vou pra praia. Enche a cara de ovo, você vai pra praia e vai ficar bem, super bem lá. A luteína vai proteger a sua pele e seus olhos. A luteína age nos 2 únicos órgãos expostos do corpo humano, e a pele e os olhos. Então, melhor sim, o ovo caipira galado. O de granja tem falado dos hormônios que tem, etc. Mas mesmo assim deve ser comido se você não tiver o ovo caipira galado. Esse é o perfeito. Então, detalhe, o pessoal fala assim, não coma ovo. Aí nós vamos ter que lembrar do colesterol. Mas o ovo aumenta o colesterol. Hospitais de queimados chegam a indicar, aquela pessoa que tem 70% do corpo queimado, chega a indicar
que a pessoa coma 30 ovos por dia. Aí vem aquela história do colesterol, né? O que é o colesterol? O colesterol não tem nada a ver de vilão. O colesterol é o colesterol que conserta o seu corpo. Culpar o colesterol por alguma coisa seria o mesmo que culpar o corpo de bombeiros pelo incêndio. Então o incêndio está lá, o corpo de bombeiro vai apagar. Aí o pessoal fala que a culpa do incêndio foi do corpo de bombeiro. Não, você come óleo de canola, óleo de soja, óleo de não sei das quantas, e você come sal. A maioria desse sal, o cloreto de sódio, sal de cozinha, ele tem pó de vidro dentro dele. Isso lesiona as paredes das veias. Dá micro rachadura nas paredes das veias. O colesterol que vai lá consertar. Aí, a medicina vai lá, já está manipulada para isso, descobre que a veia está cheia de colesterol. E fala que o colesterol é ruim. Não, o colesterol é o corpo bombeiro, foi lá apagar o incêndio. Né? E começa a detonar o coitado do colesterol. Por isso que eu fiz aquele vídeo. Colesterol, preocupe-se se o seu estiver baixo. Quanto mais alto, melhor. Quer baixar o colesterol? Ele vai baixar automaticamente. Só cortar os óleos, o sal de cozinha. Comer o sal grosso, aquele sal que dá para gado, ele é ótimo. A top de linha, na minha opinião, é a flor do sal. Aí as suas veias param de ser machucadas e o colesterol some automaticamente. Grande parte do leite materno é formado por colesterol e grande parte do seu cérebro é formado por colesterol. Okay. Ou seja, mais ovo, melhor. Maravilha, Ivandélio. Mais uma grande informação para os ouvintes da Rádio da Terra. E vamos caminhando aqui. As perguntas não param, tá? A próxima é: o que você acha do aloe vera? Maior plantação de aloe vera do planeta do exército americano. Uma das únicas plantas capazes de proteger você dos efeitos da bomba atômica. Simples. Ou seja, falei tudo, né? Não precisa mais nada, né? É que realmente, né, essa como que é mesmo? Anvisa, né? Esse nome existe? Eles falam tanta coisa da tal da babosa, da aloe vera, que o povo já não sabe mais se serve ou se não serve. É intrigante. A maior plantação do planeta do exército americano. Ou seja, ou não é. Como usaremos a gordura animal se nosso corpo, por exemplo... desculpa, eu estou repetindo aqui. Por que devemos usar água alcalina se temos suco gástrico? Se temos o quê? Suco gástrico, né? Se nosso estômago fabrica o suco gástrico. Isso é mesmo. É uma pergunta maravilhosa, inteligente a pessoa. Veja bem. O pessoal fica perguntando sobre a água dos milagres, né? Isso, tem essa pergunta também, já pode emendar nas duas. Por que água dos milagres? Deixa eu te explicar. O pessoal fala assim: eu fico bebendo bicarbonato de sódio para baixar a acidez do meu corpo. Não vai funcionar. Por quê? Se você pega uma colher de bicarbonato de sódio, dissolve num copo d'água e bebe esse bicarbonato de sódio, certamente 99,9% desse bicarbonato de sódio será destruído no estômago pelos ácidos. Quando você mistura uma base com um ácido, fica 0 a 0. Então, se você bebe bicarbonato daquela rotão, todo mundo já fez, já colocou bicarbonato para curar a azia, bebe e dá aquele rotão. Acabou o bicarbonato, não existe mais. Então, para baixar a acidez do corpo, esse bicarbonato ele tem que ser mega diluído. Para ele passar pelo estômago, um pouco dele será destruído, o restante será absorvido no intestino. Aí sim, você abaixa a acidez do corpo. Do contrário, se você beber um pouquinho de bicarbonato, diluído num pouquinho de água, ele não vai passar no estômago. Por que a água dos milagres? Deixa eu explicar. A água, quando ela fica parada por pouco tempo, não precisa de muito tempo não, ela aumenta a tensão superficial. Essa água fica uma água dura. Alguém já viu uma água de lagoa, uma água parada, que a folha cai em cima dessa água e não afunda? Tem até uns bichinhos que ficam caminhando em cima da água. Porque essa água, ela é dura, ela endurece em cima, chama tensão superficial. Se você bebe uma água com a tensão superficial muito alta, você bebe essa água, mas você continua desidratado. Por quê? Ela é dura, ela não consegue entrar nos micros vasinhos, ela não consegue entrar nas partes fininhas do seu corpo. Aí, você bebe essa água e continua desidratado. Você fala assim: tem que passar um creme hidratante na minha pele, porque minha pele está desidratada. Desidratada não significa colocar óleo,
significa colocar água. Hidratar, colocar água. Como? De dentro para fora. Então você tem que beber uma água com a tensão superficial baixa. Então nós temos que quebrar essa tensão superficial. Pois bem, quando você mistura o cloreto de magnésio na água, quando você mistura o sal marinho na água e quando você mistura o bicarbonato de sódio na água, essa tensão superficial é quebrada. Então a água consegue chegar nos micro vasinhos do seu corpo. Quando a água não consegue chegar nos micro vasinhos do seu corpo, do seu cérebro, do seu ouvido, vai dar labirintite, vai dar zumbido no ouvido, vai dar distúrbios de memória, de raciocínio, de concentração, etc. Se você quebra essa tensão superficial, a água vai chegar aonde deveria. Então você não está hidratando o seu corpo bebendo água. Você tem que beber qual água? Então, a primeira coisa é quebrar a tensão superficial. Se a gente mistura esses 3 produtos, a tensão superficial será quebrada. Outra coisa, a água tem que ter condutibilidade elétrica. Na feira de ciências, todos nós já acendemos uma lâmpada com água salgada. Quando você adiciona flor do sal, eu prefiro a flor do sal porque ela é mais pura, né? Você está adicionando, além de íons positivos e negativos, você está adicionando uma quantidade enorme de micronutrientes. Eu tenho 3 pesquisas. Uma fala que são 84 nutrientes, outra fala que são 114, outra fala que são 118. Então, não sei, mas vamos para menor, né? Então, já dá 84 nutrientes aí legais. Então, você está adicionando micronutrientes e íons positivos e negativos. Mais o magnésio mega diluído, porque eu falo para colocar 10 gramas em 20 litros de água. Mega diluído. Ele vai passar pelo estômago e ser absorvido no intestino. Né? Mais o magnésio, que é impossível ter saúde sem magnésio. Por isso que eu chamo água dos milagres. Então é isso. Ok. Essa água dos milagres tem várias perguntas, então já foi respondida aqui para várias pessoas. A próxima. Sou produtor de leite. Vi um vídeo seu que fala sobre os males do leite. Enfim, a pergunta dele é: produz o veneno, então? Como que é? Ele é produtor de leite e assistiu a um vídeo seu que fala sobre os males do leite. Então ele diz: então significa que eu produzo veneno? Ixi, pergunta difícil de responder? Opa! Sim. É fácil, pronto, está respondido. Primeiro, o cálcio do leite não é 100% absorvido no corpo humano. O cálcio 100% absorvido no corpo humano são das folhas, né? Segundo, o leite de hoje não é mais o leite daquele. Suponhamos, vamos tomar o leite da vaquinha do pasto. Tá. Mas eu outro dia estava falando isso. Teria que separar o Brasil em 2 partes. De um lado agropecuária e de outro lado pecuária, porque você tem uma vaquinha bem cuidada no fundo do seu quintal. Mas jogou uma porção de veneno na lavoura de cana, jogou uma porção de veneno na lavoura de soja, foi tudo para pastagem, a coitada da vaquinha bebeu. E essa porcaria vai tudo para o leite. Eu tenho uma pesquisa aqui sobre o leite. Foi encontrado resíduos de gasolina de avião no leite. Então, o leite de hoje não é mais aquele leite de antigamente. A carne de hoje não é mais aquela carne de antigamente. Por isso que eu falo, eu sou pessimista quanto ao futuro próximo da humanidade. Próximo. Daqui 20 anos, 15 anos, no máximo 30. Sou pessimista. E o leite foi projetado para vaca, não foi projetado para ser humano. Nós que atrevidamente pegou. Eu tenho 48 anos, sou mega extra saudável, muito forte, não adoeço, e não como glúten, não como leite há tempos. Então, e vejo no consultório também. As pessoas com alergia, pessoas com deficiência no sistema imunológico, você vai lá e corta o leite da pessoa e a saúde volta a governar. Então, você fala sério, parem com glúten, parem com leite, que a saúde vai chegar, com certeza. Ok. Então agora a próxima pergunta. Desculpa. Minha mãe tem problema de coluna. O magnésio poderia ajudá-la? Tem que ser o cloreto de magnésio PA para análise. Mas veja bem, os problemas de coluna têm uma causa. Os problemas dos ossos em si tem uma causa mais simples. Quando a mídia fala para você, use tênis como amortecedor, significa, não use tênis como amortecedor. O corpo precisa de impacto. Veja os lutadores de artes marciais.
cara dá uma porrada numa chapa de concreto e quebra ela, e não quebra a mão. Por quê? Porque o cara já deu 1 milhão de soco na parede para fortalecer os seus ossos. Quanto maior a quantidade de impacto, mais resistente são os seus ossos. Então, se você fala, use palmilha como amortecedor, use tênis como amortecedor, é o contrário. Caminhe o mais próximo possível descalço. Ande com uma rasteirinha dura. Ande descalço. Provoque onda de choque no seu corpo. Então, não é só o magnésio. Para você tratar os problemas dos ossos, você precisa de praticamente 3 coisas. Impacto, muito impacto. Magnésio, no caso do cloreto de magnésio PA para análise, que é o puro. E você precisa de vitamina D, muito sol. E hoje em dia, o Codex Alimentares aí, os médicos andam indicando 200 unidades internacionais de vitamina D por dia. Eu acho isso, você dá uma gota de água para uma pessoa que está morrendo de fome, de sede. Analisando, o corpo produz em torno de 20 mil unidades em meia hora de sol, você estando sem roupa. Por que ele produz 20 mil unidades internacionais de vitamina D em 20 minutos? Será que ele precisa de 200 unidades internacionais? Esse é o puro Codex Alimentares. Aí, qual que é o interessante? Você toma sol. Aí o pessoal fala que não existe excesso de vitamina D. Sim, não. Ele não existe excesso se você absorve a sua vitamina D só pelo sol. Por quê? Quando a vitamina D vai dar excesso, o próprio sol degenera o excesso. Se você está suplementando vitamina D e não toma sol, nesse caso você poderá sim ter excesso, porque você toma vitamina D, mas quem controla o excesso é o sol. Então quem toma suplemento de vitamina D, pelo menos umas 2 vezes aí no mês, 3 vezes no mês, tem que tomar um porre de sol para destruir o excesso. Entendeu? Ok. A Fabiane, que fez a pergunta da água alcalina, ela está reforçando aqui. Por que deve-se tomar água alcalina se o estômago produz ácido gástrico? Eu já respondi. Ela vai passar pelo ácido gástrico, pelos ácidos do estômago e será absorvida lá no intestino. Tá. Espero que qualquer dúvida, Fabiane, pode reforçar aí, porque ela deu esse toque, como se não tivesse entendido. Tem uma pessoa aqui que pergunta sobre a banana biomassa, né? Biomassa de banana verde. O que você acha? Nada, não sei. Não sabe, ok. E a dieta de low carbo, né? Baixo carboidrato? Essa que eu faço. Okay. A dieta do ser humano sempre foi de baixíssimo carboidrato. Imagina você lá na evolução da espécie humana, comendo carne e um carboidratozinho aqui e outro ali. Uma frutazinha aqui e outra ali, uma raizinha aqui e outra ali. E com grande oferta de carne. Então eu acho que a espécie humana cresceu sim, comendo 60% de carne e o resto de carboidrato. Hoje, o ser humano come carboidrato em um dia, o que na geração anterior, do meu avô, comia em um mês. Por isso essa quantidade enorme de diabéticos. Outra pergunta da Daniele, ela não sabe mais o que dar para o filho dela de 2 anos. Você pode dar dicas de que uma criança de 2 anos pode se alimentar para viver bem? Pergunta difícil de novo, hein? Pergunta difícil. Nos tempos de hoje está complicado. A mídia está complicado. Você vai numa festa, eu passo fome nas festas, né? E a festa tem refrigerante, 1 milhão de salgadinho, que eu não como, e uma carninha. Então a gente acaba comendo uma carninha só, né? Uma criança de 2 anos, olha, eu sempre falei que a melhor e a única saída é a informação. Tem que estudar pra caramba, tem que correr atrás. Por exemplo, o leite de soja é um crime. Mas se você faz um leite de coco da Bahia, são 3 produtos perfeitos. Qual que é a alimentação mais perfeita que existe no mundo? É o leite materno. O leite materno tem tudo que você precisa. O leite de coco da Bahia maduro, você pega a castanha de um coco inteiro, maduro, bate em 1 litro d'água, e coa. Os nutrientes do coco da Bahia maduro são extremamente parecidos
com o do leite materno. E os nutrientes do ovo caipira, galado, são extremamente parecidos com o do leite materno. Então, é interessante aprender a tomar o leite do coco da Bahia. Os derivados do polvilho, da mandioca, ainda não estão transgênicos. Então, é interessante aprender a usar os produtos da mandioca. É interessante também conseguir, na internet consegue, o fubá de milho branco, porque o milho normal está transgênico. É um veneno. Então, se você conseguir algumas receitas de fubá de milho branco, todos os derivados do polvilho, seria interessante dar para uma criança. Seria interessante dar para uma criança de 2 anos ou adulto, tanto faz. Aí entra as carnes. Que tem que dar. A questão é aquela que já foi comentada. Conseguir uma carne boa onde? Sei lá. Né? É complicado. Mas comida tem que virar religião. Hoje em dia tem que virar religião. Você tem que focar e correr atrás, achar suas fontes confiáveis, achar locais que te vendem comida boa, e saber o que é comida boa ou não. Tem muita gente que fala que óleo de canola é a melhor do mundo. Tem muita gente que fala que óleos é melhor do que banha. O meu banho é 3.000 anos, mas agora o óleo é melhor. Então, é complicado você ter uma boa alimentação. Eu estou providenciando um DVD, vai virar um DVD de receitas, né? De receitas da roça. Aquela receitinha daquela comidinha que você pode comer o dia inteiro, a vida inteira, que não vai dar nada. Mas, basicamente, é o que eu falo sempre. Derivados da mandioca, os inhame da vida é extremamente saudável, nas raízes, fruta praticamente nenhuma, e o legal é conseguir uma fonte confiável de carne. Essa é a questão. Mas falou que teve a presença da indústria, que refinou, que tirou, que embalou, e isso é igual a suicídio, igual a morte. Então, essa pergunta de que dá para um filho de 2 anos, você não imagina o que eu pego pesado com meu filho. Eu pego pesado com ele. Ele é um cara mega saudável, mega inteligente e nunca adoeceu. Ok. A indústria ainda tem aquela terminologia de beneficiamento, né? Só não sabemos beneficiamento do que, né? E no só a favor do beneficiamento do arroz. Aham. E tira os antinutrientes. Entendi. E no caso, né, você fala da carne, mas as pessoas que não concordam com o uso da carne, como fica? Pois é, cara. Eu acho bem antinatural, né? Porque quem separa, como eu falei no meu último vídeo, quem mata mais, o vegetariano ou o carnívoro, né? Porque aquilo foi um desabafo. Porque tem um link aí de uns abatedores que eles ficam mandando para mim. E o vegetariano fica falando que eu não mato para viver. O carnívoro, sim. Aí eu falei, quem mata mais, né? Foi essa a interrogação que eu fiz, mas até agora, né, ninguém respondeu a pergunta. Quem mata mais? Numa única, eu falei com um engenheiro agrônomo meu, e perguntei para ele quantas vidas existem 10 hectares de soja, né? Ele falou assim, macroscópicas ou microscópicas? Ele falou assim, eu vou começar pelas macro, que você vê a olho nu. Ele falou assim, mas centenas de milhares até milhões ou bilhões. E todas elas têm que ser ceifadas, essas vidas têm que ser matadas, excluídas, para produzir alimento? Ele falou, claro que sim, senão não tem comida. Então, indiretamente, quem é que mata mais? Enquanto o carnívoro mata o vegetariano mata 1 milhão. Mas não é essa a questão. Eu sempre falei, a melhor dieta é aquela que deixa você saudável, feliz, equilibrado. Se você se sente bem com a dieta vegetariana, que seja. Se você se sente bem com a dieta carnívora, que seja. Eu, assumidamente, sou carnívoro, e por resultados próprios, e no consultório. Né? Por exemplo, os vegans, é impossível existir essa tecnologia. Eles têm que tomar suplemento de nutrientes todos os dias. Ou seja, isso é antinatural. Se você necessita da indústria para produzir suplementos, que coisa natural que é esta? E eu não necessito. Eu tenho meus nutrientes certinhos. O que você tem que fazer? Não tem nenhum nutriente que contém nas frutas que não estão nos legumes e nas hortaliças.
Então a dica que eu falei legal é o seguinte: faça um arrozinho branco, uma carninha, um feijãozinho em casa, vai no restaurante self-service, aí você vai lá e compra uma marmita de hortaliças. Fica baratinho, porque hortaliças é leve. Você enche lá a marmita de hortaliças por 5, 6, 7, 8 reais e leva para sua casa. Dá para você fazer uma bela de um almoço, um belo no jantar, com todos os nutrientes que você precisa. Sem grandes estardalhaços, falo sempre, comida boa, comida simples. E nada melhor do que o testemunho da humanidade, que tem que comer carne. Comeu-se carne a história inteira. A espécie humana virou espécie humana por causa da carne. Né? Se você pega a história da evolução humana, da espécie humana, o cérebro começou a evoluir, a ficar grande, a partir do momento que o homem começou a comer carne. Isso não sou eu que estou falando, são cientistas que falam disso. Então, a partir do momento que o ser humano começou a comer carne, o cérebro aumentou. Imagino que seja por isso que a grande maioria dos vegetarianos que eu conheço são mega mal educados. Coitada da minha mãe. Os comentários dele são terríveis. Até hoje eu tive um comentário de uma vegetariana educada. Né? O restante, tudo grosso, mal educado, me chama de charlatão, processei 2 já. Eu vou processar mais. Né? Me chamou de charlatão igual processo. O departamento jurídico está afinadinho. Então, eu acho que a melhor dieta é que deixa você feliz, saudável e educado com as pessoas, dócil. E respeitar. A pessoa quer comer caroço de mamão, então come. Mas você está saudável comendo caroço de mamão? Parabéns. Eu estou mega saudável, comendo minha carninha, meu arrozinho, meu feijãozinho, minha hortaliça, só isso. A minha dieta tem uma volta à humanidade. É simples. Eu creio que a evolução da espécie humana, a evolução, ele deve evoluir para o onívoro que come ovo, né? Deve evoluir para isso aí, e depois vai acontecer uma adaptação do DNA aí, que nós vamos viver da luz. Tem muita gente, eu conheci uma pessoa que vivia da luz. Ela fazia meditação 2 horas por dia, bebia água e luz, e fazia os exames e estava tudo ok. Então, de repente, a evolução é essa aí, é viver da luz. Mas na atual evolução humana, creio que nós ainda precisamos da carne, creio que nós ainda precisamos dos vegetais, creio que ainda precisamos de aprender a amar uns aos outros. Acho que essa é a principal receita para ser saudável. Aprender a amar uns aos outros, respeitar uns aos outros, e ainda precisamos da carninha. É muito comum no consultório pessoas extremamente debilitadas, vegetarianas. Eu vou lá e coloco no papel: comer uma picanha 3 vezes ao dia. E normalmente eu sou a última opção. Quem me procura, eu falo sempre, eu começo aonde a medicina termina. Na hora que a medicina para, eu começo. Né? E é muito comum a gente falar para a pessoa voltar a comer carne e 2 meses depois retorna aquela pessoa linda, perfeita, equilibrada, de paz com a vida. É essa a questão. Eu acho que temos que vamos seguir em direção ao que deu certo. Né? Há 20 anos não tinha nada disso. E éramos extremamente saudáveis. Eu falo sempre que o pessoal mente aí que a expectativa de vida mudou. Não mudou nada. A expectativa de vida piorou feio. Meu avô morreu com 54 anos, em cima de um cavalo. Até hoje não se sabe se ele caiu do cavalo e morreu, ou morreu e caiu do cavalo. Mas a verdade é que ele estava em cima de um cavalo com 104 anos. Você pega as pessoas hoje de 70, mal andam a pé. Que expectativa de vida é essa que melhorou? Ontem eu atendi um menino com 6 anos de idade com osteoporose. Isso há 10 anos era doença de velho. Imagina um menino de 6 anos de idade com osteoporose. Não é verdade? Complicado, né? Gostei do cavalo, viu? A próxima pergunta aqui. Minhas vacas comem soja. Será que há resíduos de estrogênio no leite delas, baseado na soja, etc e tal? Tem um argumento aí que a soja, que os orientais comeram soja a vida inteira. Sim, é verdade. Usava-se a soja para retirar o excesso de arsênico do chão.
Só que eles não comiam a soja. Empilhavam aquilo lá. E bicho nenhum queria. Aí a soja começava a apodrecer, a fermentar. Aí então os bichos começavam a comer. Então usou-se a soja fermentada, o shoyu, o tofu, etc. Então a soja fermentada, ela é boa. A soja crua é uma tentativa de suicídio. Isso nunca existiu nos países, na parte nos orientais, comer a soja crua. Isso existe depois da intenção da redução da população mundial, etc. Mas o uso da soja em si, por ser rico em hormônio feminino, traz vários problemas de saúde. A soja crua. Sei lá, eu desconfio, eu particularmente, tá? Tem várias coisas que defendem a soja fermentada. Eu não uso nada de soja. Não sei se é folclore ou não, mas o que o povo fala aí é que japonês tem um pinto pequeno, né? Será que é à toa ou será que é por causa de soja? Então, na dúvida, eu fico sem soja. Eu vivi a vida inteira sem soja, então eu vou continuar sem soja. Nesse caso, abaixa a soja, né? Na dúvida, eu fico sem soja. Na dúvida, fica sem soja. Mais uma pergunta agora do Miguel. O que você acha sobre ozonizador de água e de ar? Ozonizador? Isso. Não acho nada, não sei. Não, realmente não sei. Tá, ok. Eu sou da roça, não tem isso não. Então já vamos. Não, tudo bem, já vamos para a próxima. Como tratar um idoso que começou a ter epilepsia? Qual a dica? Parar o glúten, urgente. Qualquer doença neurológica tem que parar o glúten. O glúten tem uma camada, já falei nos meus vídeos, lá no intestino tem uma camada de zonulin, que é o filtro. Entre o zonulin está no meio, de um lado cocô, do outro lado sangue. O glúten destrói a camada de zonulin. Ah, mas comeu trigo a vida inteira. Esse trigo nosso não. O trigo de hoje tem 600 vezes mais glúten do que o anterior. E tem mais de 25 mil variedades de trigo. Então esse trigo nosso não. Então qualquer doença, eu falo neurológica porque o tema é agora, neurológico, perguntou sobre neurológico, né? Mas qualquer doença. É impossível ter saúde física, emocional, neurológica comendo glúten. Então, primeira coisa, para qualquer tipo de doença neurológica, parar o glúten. Com glúten, impossível. O que era cocô, o que deveria ser cocô, é migrado para o cérebro, para o corpo inteiro. Por isso que os nobres tinham sangue azul. Falei isso num vídeo. Os nobres tinham acesso aos pães. Eles comiam glúten, feriam, e o sangue saia azul. Tanta porcaria que tinha no sangue dos caras. Os plebeus não tinham acesso, se feriam e saía vermelho. Parabéns para os plebeus, né? Que não comiam glúten. Então, a questão sempre é esta. Informação. E cuidado com a informação que é fraude científica. Sempre tem fraude científica. São duas pessoas que fizeram a mesma pergunta sobre a toxina da banha de porco. Como fazer? Pois é. Como fazer? Saber lá onde você compra. Conseguir uma banha pura, sem toxina, sem nada, tem que ser uma religião. Você tem que achar o fornecedor certo, daquele sítiozinho na pé da sua casa, lá no pé da serra, que não tem. Mas entre uma banha com toxina e um óleo de canola, eu vou na banha com toxina. Pelo menos ainda está natural, né? O mais próximo possível. E para melhorar, né, no caso, leucopenia, o que você indica para leucopenia? Só cortar o glúten. Só cortar o glúten. O que você... desculpa, eu peguei a mesma folha aqui. Você não adoece e também não vai morrer? A Célia perguntou. Estou repetindo aqui, hein? Legal, né? Vou responder plagiando na Bíblia. Na Bíblia está escrito, para você morrer bem, você tem que viver bem, né? Eu vejo muita pessoa morrendo mal, em 10 anos em cima de uma cama podre. Eu vou morrer, certamente, em cima de uma moto, acelerando a Serra da Canastra, dando uma risada de orelha a orelha, e o coração vai falar assim, chegou, acabou as férias, morreu. Então, para você morrer bem, você tem que viver bem. E o Isaac pergunta o que você acha sobre artes marciais, se isso é um exercício extenuante. Tem artes marciais que é um exercício atenuante. E eu sou contra o exercício atenuante. O corpo entra em estado de alerta e produz uma porção de hormônio aí, que em excesso destrói a saúde.
Se você pratica uma arte marciais extenuante, é aquela história. Eu comentei isso no vídeo que eu fiz a respeito disso, dos esportes. Cheguei no meu mecânico e falei assim, ó, eu tô achando minha moto, mas eu tô querendo mais potência da minha moto. Tem jeito de eu dobrar a potência, eu quero meu motor mais forte, mais nervoso. Esse é o termo que a gente usa na moto, né, mais nervoso, aquela moto brava, né? E o mecânico falou assim, alta performance não tem nada a ver com durabilidade. Se você vai manter o seu motor original, você vai ter um motor bom em 3, 4 anos. Se você aumentar a performance dele, você vai perder durabilidade. Você vai ter um motor que vai aguentar uns 6 meses. O corpo é a mesma coisa. Alta performance não tem nada a ver com durabilidade. Se você vai lá e corre 10 km por dia, não é igual à saúde. Olha, observe os atletas de alta performance. Salvo os antigos que não tinham porcaria, tipo Pelé, que não bebeu refrigerante na infância, que não comeu porcaria nenhuma, que não existia. Mas você já pega o Oscar aí com câncer na cabeça, você já pega o Guga aí todo destruído, você pega os atletas de alta performance atuais, já estão terrivelmente doentes, tanto que aposentam com 35 anos. O próprio Dr. Laí Ribeiro fala isso. O Dr. Laí Ribeiro tem um vídeo dele que ele fala na internet, ele atende os lutadores de MMA, e ele fala categoricamente, os lutadores de MMA não são saudáveis. Tem vídeo dele falando disso na internet. Então, se é exercício extenuante, sai fora. Ou então decida pagar o preço. Se você sente enorme prazer em exercícios extenuantes, então será que é melhor viver pouco com prazer ou muito sem prazer? É também uma pergunta boa de ser feita. Melhor viver pouco com muito prazer ou muito com pouco prazer? Também essa é uma pergunta a ser feita. Por exemplo, eu acredito que a moto que eu uso lá uma ou 2 vezes por mês seja extremamente extenuante, porque a adrenalina uma atrás da outra. Mas é lá 1 ou 2 vezes por mês, não é todos os dias. E meu corpo está perfeito. Eu acho que ele vai saber se portar muito bem nesse período de estresse, que para mim é prazer. Mas, do contrário, se falar assim, você quer viver o resto da sua vida sem sua moto? Eu diria que creio que não, eu vou pagar o preço. Muito bom. Deixa eu passar um dado aqui para todos que estão acompanhando essa entrevista na Rádio da Terra e para você também, Ivandélio. Hoje temos o dia com maior audiência da Rádio da Terra. Vocês sabiam disso? Maior audiência de todos os dias. Então, para vocês, aplausos. Aplausos para todos que estão. Tá tocando. A gente talvez não esteja ouvindo você também, porque a gente desliga aqui, né? Mas lá para o pessoal do chat. Então, a vocês todos que estão participando, maior audiência da Rádio da Terra neste momento, ok? Próxima pergunta é sal, né? Sal marinho, sal iodado, deve usar sal, não deve usar sal? Você já comentou um pouquinho, mas ainda ficou uma dúvida. Então, por favor, repita. Cloreto de magnésio é o sal de cozinha. Sal de cozinha é cloreto de magnésio, questão seguinte. Cloreto de magnésio, ele é mega extra super salgado. Se fosse vendido só, aliás, vixe, eu falei cloreto de magnésio, desculpa. Não. Se o sal de cozinha fosse vendido só, gente, fugiu. O sal de cozinha, gente, fugiu o nome. É sódio? É sódio, né? Isso. Se fosse vendido só ele, puro, seria praticamente impossível salgar uma comida com ele mega extra super salgado. Então você teria que usar assim uma micropitadinha para salgar o seu arroz, uma panela de arroz. Ele é mega. Então, para isso, adiciona-se, para equilibrar isso aí, adiciona-se outras coisas do cloreto de sódio, do sal de cozinha. Uma das coisas é pó de vidro, né? Que não tem gosto, não tem cheiro, não tem nada. Aumenta o volume. Aumentando o volume, você tranquilamente poderá pegar uma pitada boa para jogar na sua panela. O que isso vai virar no seu corpo? Coisa boa não é. Então, o pior, com certeza, é o sal de cozinha. Não tendo isso, o legal é o sal marinho. Só que tá uma bagunça danada aí nesse sal marinho. Os caras ficam misturando sal grosso misturado com sal de gado, bate aquilo e vende como sal marinho. É uma bagunça danada. Depois, vem o sal marinho verdadeiro. Isso é bom. O problema é descobrir qual que é verdadeiro.
Depois vem a flor do sal. O que é a flor do sal? Quando você vai coletar o sal do mar, da água salgada, essa água é represada, vamos imaginar uma piscina aí do tamanho de um campo de futebol. E esse sal ele vai decantando, esse é o sal marinho, ele vai decantando. Em cima dessa piscina de sal, vai criando uma nata ao contato do sol com a água do mar. Vai criando uma natinha, uma parte mais endurecida. Eles vêm e colhem essa nata, a superfície, com uma peneirinha. Essa é a flor do sal. Uma dica aí, a flor do sal ela é muito mais leve do que o sal normal. É praticamente o dobro. Parece que é 46%. Então, a flor do sal, o volume dela é muito mais grande, é muito maior. Então, se você pega 1 quilo de sal e coloca o sal que você compra no supermercado, 1 quilo de flor do sal praticamente vai dar o dobro do volume. A flor do sal é mais leve. Uma dica legal para você saber se é flor do sal ou não seria o volume. Né? 1 quilo de flor do sal, o volume dela é praticamente o dobro de 1 quilo de sal, de cloreto de sódio normal. Então, o pessoal fala do sal rosa do Himalaia. Imagino que seja igual, não usei, cara, não tenho experiência nenhuma com ele. Por isso que eu sempre falo, flor do sal. Por quê? Flor do sal que eu uso, que eu sei como é que funciona. Sobre sal rosa do Himalaia, sal do mar Mediterrâneo, não sei. Eu sempre falo, não sei. Eu falo da flor do sal, isso eu sei, e é boa. Tem todos os nutrientes da água do mar. A flor do sal seria a água do mar concentrada, certo? Ok. Continuando aqui as perguntas, ainda temos bastante tempo. Tudo bem aí para você, Vandelli? Tá tranquilo? Precisa tomar uma água, fazer uma atividade física? Tranquilo. O seu plano de saúde cobre 2 horas de entrevista? Tá tudo certo? Eu não tenho plano de saúde, não preciso. Que bom, que bom. O que você acha do kefir? Pergunta da Sandra. Se tem leite, né? Se tem frutose, eu acho que não vou. Então o pessoal me pergunta muito sobre o kefir. Aí fala que tem que colocar com açúcar, mas depois esse açúcar é quebrado, etc. Aí eu prefiro não usar, porque guarda aquele negócio numa vasilha que eu sei lá se foi esterilizada, aquele trem fermenta, aí dá para o outro mais um pouco, e passa para o outro, e guarda numa vasilha cegada das plantas. Então, eu estou com 48 anos, super bem sem kefir, então não uso. Ok. E dá para fazer suco de limão com a água dos milagres? Pergunta do Isaac. Sim, Isaac, faço tudo com água dos milagres, tudo. Arroz, feijão, suco, tudo. Agora do irmão Flávio. É verdade que tomar água durante as refeições causa câncer intestinal? Existiu no meu livro Síndrome da Decadência Biológica, eu citei essa pesquisa, mas depois descobri que era fraude científica. Então, hoje em dia é complicado, né? A ciência prova, depois ela reprova, depois ela paga alguém para provar novamente, e a população fica sempre sem saber o que é, né? Não, Marcos, por isso que eu falo, eu estou um pouco cruzado. Eu afirmo que eu vivo do dia a dia no consultório, né? Então eu posso afirmar que isso funciona, isso não funciona. Isso é fraude, isso não é. Eu fico num fogo cruzado, eu fico numa posição extremamente delicada. Às vezes, hoje em dia não. Eu falo que depois de 23 anos de consultório, a gente não erra. A gente passa a errar menos. Mas está complicado. Saber o que é verdade e o que é fraude científica. Você respondeu agora há pouco, mas é bom reforçar que tem a pergunta da Silvia. Quantos dias a água dos milagres deve ser usada? Para sempre, todos os dias. Por que o azeite de oliva é tão prejudicial quanto o óleo de soja, entre outros? Pergunta da Fabiane. Está na internet aí. Estudaram 10 marcas de azeite, 9 foi reprovada. Está na internet, só procurar. É complicado mesmo, né? Leite em pó é bom para crianças? Tudo que vem do leite é lixo. Como disse um professor meu, grande médico, cirurgião e também formado em medicina na Universidade de Baden-Baden, ele fala assim: leite de caixinha é igual bosta em caixinha. Vi uma pergunta no chat aqui, que realmente é algo que está acontecendo nas escolas, vacinas de HPV para meninas de 13 anos. Isso é uma piada. É igualzinho a Bolsa Puta, né? Agora a puta ganha R$2.000, você vai ficar desempregado. Então vacina para HPV é mais ou menos igual. Isso é para provocar infertilidade,
Isso é controle da população mundial. Quem tomar essa vacina está ferrado. O que você pensa sobre a suplementação de arginina? Eu, particularmente, sou contra toda suplementação. É aquela história da moto. Alta performance não tem nada a ver com durabilidade. Eu prefiro ser durável por muito tempo. Né? Se você começa a injetar carboidrato, se você começa a injetar suplementos, vai acontecer o que meu mecânico falou que iria acontecer com a minha moto. Se o motor continuasse original, ela iria viver bem por muito tempo. Se eu bombasse a coisa, ela ia funcionar em alta performance por pouco tempo. De uma maneira geral, então, as vacinas são condenáveis, correto? Não tenho dúvida disso. Tenho vasto artigo no meu site e no meu livro, Síndrome da Decadência Biológica, também fala das vacinas. Não deve pegar nem... A questão da vacina é uma coisa complicada. Você fala assim, você deu vacina pro seu filho? Fala, não. Mas meu filho não toma refrigerante, meu filho não come porcaria, meu filho tem uma vida mega saudável. A questão então ele não precisa. Agora, se seu filho come sucatas, tidas como alimentos, aí sim, você deverá dar um tiro no escuro, vai lá e vacina e reza. O meu, que tem um sistema de defesa maravilhoso, e tem um sistema imunológico fantástico, não tem necessidade dessa merda. Ok. A Márcia Valéria disse que está fazendo autoema há mais de um ano e não deu resultado para artrite. Está faltando cloreto de magnésio e está faltando vitamina D. Então ela precisa ajustar no caso aí, viu? Márcia, depois se você tiver a doença, põe embaixo para a gente. A doença hoje em dia não tem uma causa só. E se ela não tem uma causa só, ela não tem um único tratamento. Se você continuar comendo glúten, bebendo leite, né, tomando refrigerante e não fazendo uma caminhada legal de vez em quando, a autoterapia também não faz milagre. O que pode ser colocado no suco verde no lugar da maçã? Pergunta da Nina. Você faz o seguinte, você pega a tabela de índice glicêmico, procura na internet, tabela oficial do índice glicêmico. Vai vir grandão, vai vir PDF. Aí você vai lá e pega. Quanto menor o índice glicêmico, melhor. Melhor. Então, tudo que tem lá o índice glicêmico baixinho, pode usar à vontade. E o Wallace pergunta sobre... Você faz uma lista das coisas que você gosta. Ok. Pega lá, tabela oficial de índice glicêmico. E vai fazendo um xizinho lá e tudo que você gosta. E faz a sua dieta. Quanto menor o índice glicêmico, melhor. O Wallace pergunta diz para você falar sobre bardana, jarrinha e outras ervas medicinais. Sim, bardana, jarrinha, o cipó azogue, é um show. São plantas depurativas que jogam essas porcarias para fora. Por que eu puxo o saco dessas plantas? Tem várias plantas depurativas maravilhosas. Eu puxo o saco dessas plantas porque eu tenho experiências com elas. E como eu estou cansado de indicar essas plantas e acompanhar a saúde da pessoa, retornar assim, 2 meses, 1 mês. Então, por isso que eu falo bem dessas plantas. Não significa que não existam outras maravilhosas. Eu falo dessas que eu tenho experiência. São fantásticas. Para limpar o corpo de toxinas, de metais pesados, etc. Assim como o coentro. Coentro é outra planta maravilhosa para limpar o corpo de metais pesados. Coentro e salsinha são as mesmas coisas? Não. Coentro é uma coisa e salsinha é outra. E o irmão Flávio, mais uma pergunta do irmão Flávio. Tem estudo sobre a carne de capivara? Seria ela saudável e é por isso que está proibida? Não tenho dúvida disso. Tudo que é proibido é bom. Tudo que é proibido é bom. Agora a pergunta o que você acha das oleaginosas, da Sandra? As oleaginosas são plantas modernas, eu não gosto de nada moderno. Eu sou da roça e vai no arrozinho com feijão, saladinha, carninha e pronto. Mais nada. O único suplemento que eu tomo é vitamina D. O homem expandiu o cérebro porque comeu carne. Ou comeu carne porque expandiu o cérebro. Fabiane, essa pergunta. Até imagino quem é essa pergunta. Foi a minha única vegetariana educada que eu tive até hoje. Os comentários dos vegetarianos, eles entram xingando tudo. Fala assim, ser vegetariano faz mal para a sua saúde educacional. Eu imagino que essa pergunta foi dela.
a minha única vegetariana educada. Mas tenho certeza que o cérebro evoluiu pelo uso da carne. Se essa pessoa quiser, é só entrar aí no Facebook e me pedir todo o documento que eu tenha a respeito dessa pesquisa de a evolução da espécie humana bateu quando o homem começou a ingerir carne. E isso está no Sky. Tem um programa legal, chama Uma Grande História. Deve existir na internet já. Uma Grande História. A carne. Eles fazem um paralelo entre o uso da carne e a evolução da espécie humana. Muito interessante. Eu assisti na Sky tem... Não tem, amor. Tem um mês, mais ou menos, que eu assisti. Boa noite, a companheira aí do lado também. Boa noite. Aqui todo mundo participa. Entrou na Rádio da Terra, tem que falar, não tem jeito, viu? Ficou lá do lado, já era. Rádio da Terra é uma família de informação e todos sejam sempre muito bem-vindos, viu, gente? Se no chat tem pessoas, por exemplo, que às vezes não concordam com alguma coisa, que ótimo, seja bem-vindo também, porque nós vamos aprender de todas as formas e todo mundo tem sempre coisas maravilhosas para ensinar para a gente. E aqui a pergunta do Pitote: qual a gordura indicada para cozinhar? A banha de porco, aprovada por 3.000 anos. Se você não quiser a banha, tem duas opções: o óleo de coco e o óleo de palma, que é o óleo de dendê. Só, mais nada. E o que se faz para quem tem hepatite C? Baixar a acidez do corpo. O vírus não se reproduz em ambiente ácido. Usando a água dos milagres. Usando a água dos milagres, maravilha. Deixa eu ver, acho que agora estamos conseguindo encerrar o hall de perguntas. Não, já avisaram que tem mais um monte de perguntas. Olha, 11 horas, já esgotamos 2 horas de programa. Eu só vou fazer uma perguntinha. Primeiro para o Evandélio e aí depois vocês respondem no chat, por gentileza. Querem mais? E aí, Evandélio, topa mais um pouco? Tranquilo. Tranquilo? Então vocês no chat, tem mais pergunta aí? Topam mais um pouquinho? 15 minutos? Vamos colocar 15 minutos? E, pelo jeito, você dançou, meu irmão. É só sim aqui, tá? É só sim. Então vamos 15 minutos para não ficar tarde para ninguém. Marcelo, fala. Eu queria te fazer uma proposta, assim, ao vivo. Opa, é bom. Proposta ao vivo é bom que não dá para correr. Eu tô com a vida meio complicada. Tá. Depois desses vídeos, eu chego, abro meu computador, tem 300 e-mails para responder, tem mensagem do Face, 200, 300, e eu tenho terminado o consultório tipo 8 horas da noite, e sento aqui no computador e vou dormir meia-noite, 1h da manhã, respondendo e-mails, etc. Eu queria te fazer uma proposta. Proponha. A proposta é a seguinte. É decente ou é indecente? A proposta é decente. Eu não tenho mais como responder esses e-mails todos. Certo. Eu não tenho mais como. Minha vida acabou. A Preta aqui já está reclamando. Opa! Com toda a assistência. Eu não estou fazendo minhas caminhadas que eu gosto à noite. O negócio mudou tudo. Aí eu estou pensando em continuar com os vídeos e não responder perguntas nem no YouTube, nem no Face. Ok. Para eu recuperar minha vida. E a gente fazer um programa desse, por exemplo, uma vez na semana, na sexta-feira, respondendo as dúvidas que surgirem dos vídeos que eu venho a postar. Aí o que acontece? O que eu ganho nisso? Minha qualidade de vida. Eu termino meu consultório, vou fazer minha caminhada, vou passear com a Preta, vou ter minha vida normal como era antes dos vídeos. E a gente usa o seu programa para responder as perguntas. O que você acha? Olha, eu vou responder de uma outra forma. Meus amigos da Rádio da Terra, o que vocês acham? Respondam. O que vocês responderem, porque aqui a gente é uma família, que a gente pensa junto, então qual é a vontade aí? Vocês topam uma vez por semana o Evandélio aqui respondendo as perguntas? Eu topo. A minha sugestão é sim. E você aí na Rádio da Terra, você que está no chat, topa que a gente tem aí uma vez por semana a resposta das perguntas que foram surgindo nos vídeos, em todas as publicações do Evandélio. Isso, nossa, já é pronto. Ó, como se diz no interior, está atopado, porque ali é 100% de sim no chat, Evandélio. Não sei se você está vendo o chat, você está acompanhando o chat da Rádio da Terra? Não estou não. Não, porque você poderia também estar vendo, tá, o que as pessoas estão perguntando, e é só sim, 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 sim. Então, aí eu recupero a minha vida, eu perdi minha vida. Faz um mês que eu não faço caminhada, faz um mês que eu não vou passear com a Preta, e eu só fico aqui respondendo pergunta e nada.
A Preta já tá ficando meio cara feia. Não pode ficar com cara feia não, Preta. Fica de boa aí. Então, meus irmãos, vou passar para a última pergunta aqui do nosso amigo Antônio, que já está assim desesperado pela pergunta dele, e vamos combinar. Depois eu vou bater um papo aqui com o Vandelli para a gente achar o melhor dia para a gente fazer isso, tá? E vamos com certeza retornar com a Rádio da Terra sendo esse veículo de contribuir para informação para todos vocês, tá bom? Então a pergunta é sobre... deixa eu voltar aqui, deixa eu encontrar agora. Fadiga adrenal, isso. Dica para a fadiga adrenal. Só parar o glúten. Só parar o glúten, maravilha. Então, de certa forma, nós podemos resumir aqui para vocês que estão fazendo perguntas, né, que ajudando o corpo, tirando o máximo do glúten possível, você vai estar resolvendo muita coisa, né? A maioria dos problemas estarão resolvidos retirando o glúten. A maioria, grande maioria. Inclusive das doenças emocionais. Depressão, fibromialgia, etc. Aliás, 50% das fibromialgias são provocadas pela simvastatina, pelo remédio que teoricamente, para baixar o colesterol. E os outros 50% é o glúten. Maravilha. Então, Evangelho, vamos encerrar, já vamos combinar isso, vamos parar por hoje e vamos tratar, né, depois a gente conversa em inbox. Já está aceita a proposta, eu acho que vai ser bom para todos os lados, os ouvintes ficaram felizes aqui com essa proposta, então com certeza nós vamos combinar o melhor dia para todos e quero agradecer de antemão a sua presença, a sua forma simples, direta, né, curta e grossa no bom sentido, isso é muito gostoso e muito bacana, e quero deixar aqui as suas considerações finais, o que você quiser falar aqui para o ouvinte, o seu site, o seu e-mail, aquilo que você quiser divulgar, fique à vontade nesse momento. Gente, ser saudável é muito simples. Ser saudável é antigo, da roça. Ser saudável é não sair do natural. Qual que é o natural? Que você foi. Uma carninha boa, faça uma pesquisa aí na redondeza, descubra a carninha boa. Se não tiver a carninha boa, tira a gordura, que a maioria das porcarias está na gordura, né? Faça uma atividade física de caminhada, de preferência com a pessoa que você ama. Bate no papinho legal. Coma o máximo possível de variedades de hortaliças. Quanto mais parecer um carnaval, melhor. Se você não tem como tomar um solzinho todo dia, tome o suplemento de vitamina D. E só, não tem muita complicação. É viver como nossos pais, nossos avós viveram. Simples e saudáveis. Observe as pessoas de hoje como estão doentes. Estão andando na contramão da saúde. É simples. Não precisa de muito estardalhaço. Esqueça 99% que a mídia fala e viva a dor e a delícia de que está reservada para você. A dor é legal, o sofrimento é legal, o medo é legal. Você tem que aprender com ele. Né? Você fala assim, você não tem medo de passar de moto na beira daquele abismo? Claro que eu tenho medo. Mas quando você aprende a peitar o medo é legal. E esse é o show. E viver toda a dor e toda a delícia de ser o que somos. Seres errantes, e, acima de tudo, caminhantes. E ser feliz. Não tem jeito de você ser feliz 24 horas por dia. Isso é impossível. Mas é legal montar as suas ilhas de felicidade, as suas ilhas de prazer. Estou aqui abrindo mão da minha sexta-feira, a Preta que está me olhando aqui, vamos, estou empurrando daqui um pouquinho, mas estou plantando a minha semente. Eu acho que o legal é viver e não passar pela vida. Eu sei que com meus vídeos eu estou literalmente colocando o meu na reta. Eu sei disso. Não tenho consciência disso. Mas, como diz o poeta lá, né? Valeu a pena se a alma não é pequena. Não interessa se você come carne ou vegetais. Mas valeu a pena se a alma não é pequena. Esse é o show da vida. Não é? Muito bom. Então, Evangelho, mais uma vez quero agradecer a sua presença, nós vamos combinar aí, a semana que vem vamos deixar você curtir o final de semana, passar aí a semana tranquila, e a semana que vem eu entro em contato para a gente combinar um dia de fazer esses, para mim isso é um serviço de utilidade pública, então isso vai ser gratificante. O próximo vídeo vai ser fantástico. Vai passar no Fantástico, é isso? Não, maravilhoso. É um problema que todo mundo tem. Qual? Distúrbio de memória, raciocínio e concentração. Maravilha. Então, vamos lançando. Então, vamos aproveitar e fazer o seguinte. Assim que você lançar o vídeo, né, ou estiver para lançar, dá um toque que a gente vai divulgar também na Rádio da Terra. Nos outros dias eu falo aqui e colocamos aí uma publicação no site, tá ok? Perfeito. Maravilha. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite à sua companheira que está com você também. E até a próxima, meu irmão.
como diz o amigo meu, que as alegrias tomem conta de todo mundo. Amém. Que assim seja. Obrigado, Evandrélio. Um abraço. Nossa.